Estamos de volta com o programa Espaço Mulher e o tema desta noite é tratamentos para engravidar. Se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, ligue e faça sua pergunta. O telefone é 3829-1605. Doutora Eli, nós temos mais uma participação aqui que é do Charles. Ele tem 32 anos. Ele tem varicocele, já fez a operação e quer saber que tipo de tratamento deve fazer para ter um filho futuramente. A varicocele, na parte masculina, é um dos assuntos mais controversos que existem. Muitos urologistas defendem que a varicocele sempre deva ser operada, outros ginecologistas defendem que não, que só os graus mais avançados de varicocele devem ser operados. E o que se tem de consenso hoje é realmente isso. As varicoceles mais leves, aquelas varicoceles grau 1, que são difíceis até de ser detectadas, elas não interferem muito na infertilidade. Não vale a pena operar uma varicocele leve nos homens que desejam engravidar e que às vezes tem até alguma alteração no espermograma. Já as varicoceles mais graves, as varicoceles em graus mais avançados, elas devem sim ser operadas. Existem vários estudos no mundo onde já foi feita essa comparação para tentar achar um consenso. Deve-se operar a varicocele ou não se deve operar a varicocele? E o que se tem hoje entre os urologistas, de uma maneira geral, principalmente entre os urologistas que trabalham com reprodução humana, com infertilidade, é que as varicoceles de grau mais avançado, quando produzem alteração no espermograma, elas devem sim ser operadas. E uma coisa muito importante, o homem que faz a cirurgia de varicocele, a gente sabe que no primeiro ano depois da cirurgia é onde a mulher tem a maior chance de engravidar. Se o homem fez a cirurgia de varicocele, o casal deve buscar tratamento o mais rápido possível, porque se ele fez a cirurgia e passou 1, 2 anos, a taxa de gravidez já reduz pelo avançar desse tempo. Então, teve que operar, opera. Operou, engravida o mais rápido possível. Esse é o que a gente sempre tenta fazer. Ok. Nós temos aqui uma participação, é da Janete. Ela tem 37 anos. Segundo ela é ligada há 10 anos. E o problema é que ela tem muita cólica e o fluxo de menstruação é muito grande. Isso pode ser normal? Isso pode ser normal. Não é um assunto de infertilidade, né? Eu não entendi nada como infertilidade, é um assunto apenas menstrual. Pode, a maioria das mulheres que fazem a ligadura apresentam no futuro um certo distúrbio menstrual e isso pode desregular um pouco a menstruação. Isso é uma coisa até comum de acontecer. Ok. E a Érica, doutora Eli, ela quer saber o seguinte, até que idade pode ser considerado razoável para fertilização in vitro? Existe uma idade? Existe idade. O que existe, sim, são diferenças entre clínicas. Tem clínicas que põem um limite de 38 anos, tem clínicas que põem um limite de 40, tem clínicas que põem um limite de 42, 43 anos. Então, depende da clínica. O que a gente sabe é que os melhores resultados são até, no máximo, 35 anos. Após os 35 anos, principalmente após os 37, mesmo que muitas mulheres consigam sim engravidar, mesmo que as clínicas façam o tratamento em mulheres com 40, 41, 42 anos, as chances do resultado positivo já reduzem. Então, se o casal vai para uma fertilização in vitro, se o casal, por exemplo, já tem uma indicação de fazer a fertilização in vitro, é que ele a faça de preferência entre os 30 e 35 anos, porque depois a chance vai diminuir. A participação agora é da Maria. Ela quer saber o seguinte, a colega teve que retirar as trompas por causa de cistos. Ela quer saber qual é o método mais fácil para engravidar. Não é muito comum retirar a trompa por causa de cisto, não é muito comum cisto na trompa, mas muitas vezes um cisto no ovário pode ser tão grande que na cirurgia é retirado tanto o ovário quanto a trompa. Agora, se foi retirada apenas uma trompa, e se é uma mulher nova, com menos de 35 anos de idade, geralmente não precisa fazer tratamento especial. Essa mulher pode engravidar espontaneamente, sem tratamento nenhum. Se precisar de um tratamento, se ela já está tentando há mais de um ano, procura um especialista para poder ver qual a melhor opção. Agora, se ela retirou as 2 trompas, ela tem que ir para tratamento de fertilização in vitro. Não tem outra opção para mulher que não tem nenhuma das 2 trompas, a não ser a fertilização in vitro.
Nós temos uma outra participação aqui de uma pessoa que não quis se identificar. Ela disse que tem 41 anos de idade e pretende ter um bebê. Só que o médico falou para ela que existe a possibilidade da criança nascer com síndrome de Down. Ela quer saber se isso realmente é verdade, se pode vir a ter um problema físico ou mental. Ela disse que já fez todos os exames e o único que deu alteração foi o de tireoide. Problemas genéticos ou problemas físicos ou problemas mentais existem em mulheres que engravidam dos 20 aos 45 anos. Eu acho que nenhuma mulher que não tenha nenhum risco aumentado para uma gravidez, que ela seja saudável, sem nenhum comprometimento maior da sua saúde, ela não deve deixar de engravidar porque o risco de doenças no bebê seja maior. Isso depende da vontade dela ter o filho. Muitas vezes a vontade de ter o filho supera um risco possivelmente aumentado. Uma mulher de 41 anos, claramente, ela tem mais riscos de ter aborto, ela tem mais riscos de ter um feto com problemas do que uma mulher de 30 anos de idade. Isso é lógico. Mas a maior chance dela é de ter um filho saudável. Então, converse melhor. Se o seu médico te desencorajou completamente e você quer ter o filho, procura um outro médico para pegar uma segunda opinião. Existe sim riscos aumentados com 41, mas eu acho que apenas pela idade, se a mulher é uma mulher saudável, se ela deseja muito uma gravidez e ela não tem filho, eu acho que ela não deve desistir de ter o filho. Ela deve sim estar ciente dos seus riscos e, concordando com os riscos, tentar engravidar. Tratamentos para engravidar. Este é o tema do nosso programa e você pode participar fazendo sua pergunta pelo telefone 3829-1605. Doutor Hélio, eu gostaria de saber o seguinte, esses tratamentos para engravidar existem pelo SUS ou não? São tratamentos particulares? Existem alguns poucos centros no Brasil onde é feito o tratamento pelo SUS, mas a maioria deles o tratamento é feito gratuitamente, mas os medicamentos que a mulher tem que usar, e às vezes os medicamentos são caros, não são gratuitos. O medicamento a mulher tem que comprar. Existe um serviço em São Paulo, se não me engano, onde é fornecido também o medicamento. Isso já passou até na televisão. Eu não sei até que ponto o medicamento é fornecido, se é para todos os tratamentos. Se for para todos os tratamentos, eu acho que é o único serviço no Brasil inteiro onde todo o tratamento sai gratuito. Mas em Belo Horizonte, por exemplo, existe o serviço do Hospital das Clínicas, da UFMG, em que o tratamento é gratuito, mas os medicamentos têm que ser comprados, têm que ser adquiridos em farmácias, não é mais. Agora, se esse serviço em São Paulo todo é feito gratuitamente, eu não tenho certeza disso, mas pelo que eu vi até em propaganda de televisão, sim. Doutora Hélio, o senhor já falou um pouquinho sobre a varicocele, só que a Maria ela está com uma dúvida. O marido dela tem varicocele no testículo e eles desejam muito uma gravidez. Ela quer saber se existe a chance dessa gravidez. É mais ou menos o que eu já falei. A primeira coisa que ele deve fazer é o espermograma. Se o espermograma dele está alterado, ele deve procurar um urologista para saber se aquela varicocele deve ou não ser operada. Uma coisa é você operar a varicocele para melhorar a dor, porque às vezes a varicocele dá dor no homem. Outra coisa é operar a varicocele para melhorar a fertilidade. Então, de uma maneira geral, é o que eu falei, as varicoceles mais graves que alteram o espermograma devem ser operadas. Você deve levar, o seu marido deve procurar um urologista, deve fazer o espermograma e um urologista que está capacitado em reprodução humana deve chegar a uma conclusão se a cirurgia vai ser necessária para melhorar o espermograma ou não. Assim você terá mais chance de realmente conseguir a gravidez. Nós estamos falando aqui dos tratamentos para engravidar. São vários os problemas, existem vários tratamentos. Mas tem a questão da ansiedade também, né, doutor Hélio? Que muitas vezes a mulher, até mesmo o casal, eles ficam ansiosos à espera de uma gravidez. Isso pode atrapalhar, não pode? Pode. Isso aí que você falou é uma coisa certeira. Não existe casal que trata de infertilidade que não tem um grau mais ou menos, um grau maior ou menor de ansiedade. Existem aqueles casais muito tranquilos, que realmente aquilo não interfere muito. Existem os casais, ou o homem ou somente a mulher, muito ansiosos,
onde isso pode comprometer. E muitas vezes aquela ansiedade grande gera distúrbios hormonais no organismo da mulher que impede aquela gravidez. E muitas vezes a ansiedade aumentada durante o tratamento gera uma gravidez conturbada, uma gravidez onde a mulher também fica muito ansiosa e mesmo ela engravidando, ou seja, tendo contornado a questão da fertilidade, ela pode passar a apresentar uma gravidez de risco, porque mesmo grávida, ela não consegue controlar a sua ansiedade. Então, o ideal é que todo casal tenha também o acompanhamento psicológico. Quanto mais grave for a infertilidade, quanto mais tempo o casal está tentando engravidar e não consegue, maior é a indicação de que haja uma avaliação psicológica. Porque às vezes a mulher está tão ansiosa, o casal está tão ansioso, que a gravidez pode ser até mais prejudicial naquele momento do que se ela controlar isso um pouquinho para depois engravidar com a sua saúde mental mais sadia, vamos dizer assim. Essa ansiedade, ela pode atrapalhar até mesmo aqueles casais que não têm problema nenhum, né? Podem. Muitas vezes é isso. Por que um casal em um ano não engravida, se espera mais um mês, 6 meses e engravida? Pode ser apenas pela questão da ansiedade. Embora seja difícil. Acho que não existe um casal, existe, mas são raros, que querem engravidar, que pensam assim, eu posso engravidar hoje ou daqui a um ano. Isso é difícil de acontecer. Geralmente o casal, quando quer engravidar, ele quer naquele mês. Se não conseguiu, ele quer no próximo mês. Então, esse controle da ansiedade, às vezes, é muito difícil. E é difícil de controlar também, né? Muito difícil, difícil até de tratar. Você vai passar um remédio para a ansiedade, é um remédio que não pode usar se ela engravidar. Então, muitas vezes, o controle é uma atividade física, atividades de lazer e muitas vezes o acompanhamento com uma psicóloga para conversar com aquela paciente e tentar, por meio de apenas uma conversa, reduzir o máximo possível essa ansiedade. Doutor Hélio, eu estou com uma pergunta aqui, eu quero até que o senhor me ajude, porque eu não sei se eu vou falar corretamente. É da Rogéria, ela gostaria de saber o seguinte, ela tem síndrome de Nani? Síndrome de Nani ou de Noni? Essa pergunta chegou aqui para mim agora. Ela quer saber se ela pode engravidar. Eu não sei, eu não entendi direito. Então vou pedir para você, Rogéria, que ligue para a gente de novo e faça essa pergunta. Você pode escrever para o site, no site você escreve o nome da síndrome, eu respondo pelo site e me comprometa no próximo programa responder exatamente essa sua pergunta, sabendo melhor qual síndrome você está querendo dizer, tá? Doutora Hélio, a respeito quando a infertilidade parte do homem, que ele tem alguma obstrução do espermatozoide, como que é feito esse tratamento? Se há uma obstrução, se o homem tem um comprometimento na produção, ou seja, ele vai fazer o espermograma e não tem espermatozoide, ele pode ter ou um problema na produção do espermatozoide ou um problema no transporte. Se ele produz espermatozoide, mas tem uma obstrução nos canais que conduzem aquele sêmen, ele não vai sair espermatozoide no sêmen, mas ele vai produzir. Então você pode aspirar, puncionar, biopsiar o testículo e aí pegar esses espermatozoides e utilizar numa técnica de fertilização in vitro, por exemplo. Ou o homem pode procurar um urologista, através de um procedimento cirúrgico, o urologista pode tentar tirar aquela obstrução, o que é muito difícil, mas pode-se conseguir. Revertendo aquela obstrução, o trânsito fica livre e o espermatozoide sai normalmente. Doutor Hélio, o nosso tempo chegou ao fim. Já? Já. Eu gostaria de agradecer ao senhor pela participação, agradecer também a sua participação de casa e nós esperamos vocês no próximo programa. Uma boa noite.